O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Então, já esperando pelo programa da Tamires? Estamos chegando para o nosso programa no dia de hoje. Hoje nós vamos tratar de assuntos assim, bem doloridos, que eu falo. Hoje nós estaremos conversando com a psicóloga Gisele Texdorf Martins. Ela é da Clínica de Psicologia e Tanatologia. Nosso assunto vai ser sobre o que é luto, luto saudável, 4 fases do luto, tipos de luto e também luto complicado ou patológico e rituais fúnebres. Estes serão nossos assuntos no dia de hoje, né? Vamos tudo por partes. É dolorido? É, mas quem que já não passou por esta situação? Eu passei várias vezes e é muito dolorido, é muito triste. Então fique conosco porque o assunto hoje promete. Eu vou para o nosso comercial, porque nós vamos acompanhar o vídeo aí da nossa cooperativa Sicredi, quem coopera cresce, e nós estamos aí com campanhas maravilhosas, né? Campanhas milionárias da nossa cooperativa, e temos o nosso Planalto também, o nosso atacarejo, que é uma forma diferente de você comprar e economizar, comprando de caixa, o preço baixo, vocês sabem disso. E conosco também a Casa Matos, que está aí com muitas novidades para os dias frios, para o Dia das Mães. Aproveitem, muitas coisas bonitas, muitas novidades. Nós estivemos lá e fizemos, lógico, mostramos um pouquinho das novidades, tá? Mas não, claro que nós falamos do Dia das Mães, mas tem para os homens também muitas novidades. É só chegar na Casa Matos e conferir o que eu estou te falando, ok? Bom, Dr. Augusto Legnani Neto faz parte do nosso programa já praticamente há 15 anos. E sempre conosco também fazendo a diferença, né? Se há um médico que tem resultado através do nosso trabalho, é o Dr. Augusto Legnani Neto. Aliás, a área da saúde sempre dá resultado, né? Então, tá bom. Nós temos a nossa culinária no finalzinho. Eu vou e volto já já com vocês, com a minha entrevistada. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Com o Sicredi vou fazer render e tem prêmios pra eu concorrer. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi, é poupanção. Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, a psicóloga. Como eu já falei no começo do programa, hoje na abertura, o assunto promete. Vamos falar de um assunto que dificilmente você ouve, né? Então, a psicóloga Gisele Texdorf Martins já está aqui comigo. Ela é da Clínica Acolher. Olha que nome gostoso e sugestivo, Acolher. Quem que não quer ser acolhido, né? Todo mundo quer ser acolhido. E é a Clínica de Psicologia e Tanatologia, como eu já falei para vocês. E agora nós vamos começar, então, o nosso bate-papo com a nossa psicóloga. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Obrigado mais uma vez pelo convite. Já sou quase da casa, né? Já é da casa. Sempre que nós precisamos desses assuntos importantes, nós convidamos a Gisele por esse motivo. O que é tanatologia? Esse nome é um nome não muito comum de se ouvir. Então, a tanatologia, ela é uma ciência, né, um estudo sobre morte e morrer. Então, ela é um curso bem abrangente, onde várias pessoas de diversas áreas, né,
psicologia, medicina, direito, educação, várias áreas, elas se unem, né, para estudar essas questões do aspecto de morte e da morte e do morrer. Então, isso que é tanatologia. Agora, e o que é luto? Gente, essa palavra é tão pequenininha, mas quando a gente para pensar nisso assim, é sofrido, né? O que é o luto? O que é o luto? Então, né, esse ano, o ano passado, né, nós temos Um momento que muitas pessoas viveram muito passado luto. por isso, né? Então, o que é o luto? O luto é a perda de algo muito significativo, algo que tinha bastante valor na nossa vida e que não necessariamente seja ligado à morte, mas a perdas. Então, o luto ele pode ser de um trabalho, de uma doença, da morte de um ente querido, da transição de faixas etárias, né? Então, você sai da infância para a adolescência, a mudança de uma cidade, a perda de um emprego, o rompimento de um relacionamento. Então, tudo Aquilo que significa causa sofrimento. Perda e que causa um sofrimento, onde você tinha um vínculo afetivo muito grande mesmo, e aí existe essa ruptura desse vínculo. Então, esse processo que vem logo a seguir dessa perda, a gente denomina como um luto. Então, gente, olha que interessante isso. Quando a gente fala de luto, a gente pensa no quê? A pessoa que faleceu, né? Você perdeu uma pessoa que você amava muito e que você está passando por esse processo do luto. Mas não, o luto envolve muitas outras situações, que é você perder aquele trabalho que você amava tanto, né? Teve que mudar de cidade, foi transferido para uma outra empresa, num outro estado que você não imaginava, nunca jamais ir morar lá, ficar longe das pessoas que você ama. Então isso já é um luto, é considerado um luto. É essa dor, né? Então, logo após a perda, o que o indivíduo sente? Ele sente falta, existe esse rompimento e não tem como resgatar isso. Então, o que acontece? Esse sofrimento todo que o ser humano ele passa é um processo natural da perda. Sim. Né? O que a gente precisa ficar atento é que nós vivemos numa sociedade, né, aqui na sociedade, no nosso lado ocidental, eu troquei aqui, né? A gente não fala muito de perdas, de morte, de luto, existe tabus, né? Então não vamos falar sobre isso, e não falar sobre isso não significa que não vai existir. Então, quando a gente não fala a respeito dessa dor, ela fica lá guardada. Então, o processo natural é você ficar triste, é você ficar chateado, e aí cada pessoa, o luto ele é muito particular, ele é muito individual, cada um vai vivenciar essa perda de uma maneira diferente. Um sofre muito, vamos colocar uma situação só, né? Uma mudança de estado, por exemplo, um vai sofrer de um jeito e outro vai sofrer de outro. Um outro sofre, mas está gostando da situação. Só que quando a gente nega esse sofrimento, né, a gente vive numa sociedade muito funcionalista, né? Tá trabalhando, tá estudando, tá casando, então tá tudo bem. Mas aonde fica a dor desse sofrimento, dessa perda? E como nós vivemos numa sociedade que ela prega essa positividade tóxica que a gente está vivendo, que você tem que estar bem o tempo inteiro, isso tem adoecido muitas pessoas, porque as perdas elas ocorrem. As pessoas elas não gostam de falar de perdas. As pessoas elas não gostam de falar de morte, como se vai atrair, mas é um processo natural da vida, nascer e morrer. É um processo natural da vida, as perdas. E quando você não fala a respeito disso, a elaboração desse luto ele fica mais complicado. Porque aí o que acontece? É aquela verdade que a gente sabe, mas a gente não quer pensar. Então todo mundo, eu, você, todo mundo vai morrer um dia. Agora, o que acontece? Então se eu pensar vai ficar melhor, eu não vou sofrer. É claro que você vai sofrer. Só que a gente tem que pensar que o exagero da morte, né, do medo da morte, faz com que a gente não viva direito. Porque o problema de ter medo da morte, na verdade, é o medo de viver. Né? Como que você vive, como estão os seus relacionamentos, como está a tua consciência. E você pode perceber que não falar sobre isso não vai deixar menos difícil. Então, quando você compartilha a tua dor, então é extremamente normal e necessário chorar, expressar esse sentimento ruim que está dentro da gente, né? Porque você perdeu algo que você gostava muito, seja o que for. E
muitas vezes a sociedade, ela impede com que você manifeste a dor por determinadas perdas. Por exemplo, até pouco tempo atrás, você chorar pela perda de um pet era ridículo, né? Ah, com tanta coisa para sofrer, você vai sofrer por isso. Era só um cachorro, era só um gato. Então, quando você menospreza aquilo que é importante para o outro, então a pessoa ela não tem o direito de sentir aquela dor, então ela engole. Então, na prática clínica, o que eu percebo? Muitas pessoas que adoecem ao longo da vida, você vai perceber pela história dela que tem algum tipo de processo de luto que não foi bem elaborado. Seja no que for. Aquela dor foi guardada sem ser processada. Então é aquela conta que você não pagou e guardou na gaveta. Um dia chega. Né, um dia vão cobrar de você. E a mesma coisa, sentimentos, eles estão aí para serem sentidos, serem vivenciados, serem legitimados. Então, quando a gente não percebe direito o que a gente está sentindo, a gente guarda. Mas não é porque eu guardei que está tudo resolvido. Pode aparecer com dores físicas, pode aparecer aí, né, com doenças diversas, problemas de relacionamento. Então, quando você para pensar na tua dor, né, você precisa elaborar isso direito, chorar isso direito. Pois é. Eu já vi situação de pessoa faleceu e ela chorar muito. E as pessoas que envolviam ela nessa situação, tempo atrás, falaram assim, para de chorar, porque se você ficar chorando, ela não vai descansar. Quanto mais você chora, ela não vai descansar, ela vai estar sofrendo. Você já ouviu isso? E eu ouvi coisa pior, né? Eu já ouvi, você tem que ser forte, você não pode chorar. Gente, eu acho aí se você chora, aí você é fraco. Você tem que chorar, você tem que falar. Aí se você chora, você é fraco, se você não chora, você é insensível. Isso. Né? Então é difícil, porque como as pessoas, né, desde quando a gente é criança, né, engole o choro, fica quieto, a gente é meio perdido aí nos nossos sentimentos. Não chora. Então, quando a gente perde algo muito importante na nossa vida, essa elaboração, ela fica muito difícil se você tem dificuldade de expressar os seus sentimentos. Existe luto saudável? O luto é o luto né? saudável? O luto é um processo natural. É normal você ficar triste, é normal você ficar você encarar de boa. Chateado, é normal. De boa é meio difícil, né? Mas é no sentido assim que é normal você se sentir para baixo, sentir um peso, uma angústia, querer ficar isolado por um tempo. Ele deixa de ser saudável, e aí a gente tem que, é importante frisar que não existe errado a denominação luto patológico, não se usa mais essa denominação, porque o luto ele não é uma doença, ele é um processo. Nós que não aceitamos as manifestações da tristeza. Porque a tristeza ela não vem só com o choro. Ninguém quer ficar triste, né? Então, por não querer ficar, as pessoas já dizem, isso não é normal. Então, é normal, sim, você ficar triste, você ficar chateado, você querer ficar mais no seu cantinho. Agora, quando que a gente tem que se preocupar? É quando você não consegue, ao longo do tempo, se restabelecer, se reorganizar. Tem tempo para isso? Também não, tá? Porque essa história de 6 meses, 1 ano... também não tem. Perguntaram para mim, você sabe quanto tempo dura o luto, Tamires? Porque eu vou te dizer uma coisa. Não tem tempo. Você já perdeu pessoas na tua vida. Nossa, e pessoas que eu amei demais e amo Você deixou de amar essa pessoa depois de 6 meses, 1 ano? Nunca. Então, como a saudade é maior. Então, como é que você vai dizer para uma pessoa que depois de 6 meses ela vai estar curada e ela não vai sentir mais nada? A diferença é que um processo natural, um processo saudável, a pessoa ela vai colocando aquela dor num outro lugar, né, numa outra caixinha, e ela vai reorganizando a vida dela com outras coisas. Mas ela vai sentir saudade, em datas especiais ela vai lembrar, ela vai ficar triste, mas ela consegue se reorganizar. A gente tem que ficar preocupado quando esse processo ele está muito tenso, a pessoa muito conturbado, onde a pessoa
não consegue restabelecer a sua vida de um modo mais saudável, então ela não consegue trabalhar de jeito nenhum, começa a ter pensamentos de morte, começa a ter, se ela já tinha depressão ou qualquer outro transtorno, e começa a ter mais crises. E aí o que é importante para quem está em volta prestar atenção? É tudo desproporcional, onde realmente coloca em risco a vida da pessoa. Agora, acabou de perder alguém, acabou de acontecer alguma coisa, é óbvio que a pessoa ela vai estar se sentindo muito mal. Então a gente tem que acolher. Essa é a ideia lá da clínica, né? Esse nome é acolher, porque lá a gente acolhe situações extremamente graves. Então, nesse acolher significa eu vou legitimar a tua dor sem te julgar. Então, lá você pode chorar, você pode xingar, lá você pode ficar bravo, porque quanto mais a gente engole o sofrimento, mais complicado ele fica. Então, no luto, né, quando ele está meio ali complicado, a gente não chama de luto patológico, a gente chama de luto complicado, porque é uma manifestação desse sofrimento de um jeito onde a pessoa não consegue mais se organizar, e aí ela precisa realmente de ajuda profissional. Agora, luto tem as suas fases, né? E quais são as fases dele? Tem a fase do muito sofrimento, menos sofrimento, é muita saudade e o coração vai ficando cada vez mais apertado e você tem que estar consciente que você não vai ver mais a pessoa. O que acontece? Muito legal essa pergunta, Tamires, porque quando a gente resolve estudar, a gente descobre o que está na moda, o que não está, o que caiu, o que não caiu aí em desuso. A Elizabeth Kübler-Ross, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, né? Ela que estudou a respeito das fases do luto, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a culpa, o medo, né? A depressão e a aceitação. São várias fases. Só que hoje, dentro da tanatologia, a gente entende de uma maneira diferente isso, tá? Não existe um padrão, tá? Porque senão o que acontece? Você padroniza o sofrimento. Então, todo mundo tem que estar aqui encaixado nessa caixinha. Muitas pessoas, elas vão passar por uma ou outra fase e tem pessoas que não vão passar por nenhuma. Então, por isso que é importante a gente estudar. Essas fases, elas são mais importantes para o profissional, não para o paciente. Né? Não para a pessoa que está ali enlutada, porque senão ela fica se cobrando. Quando é que vai chegar a aceitação? E essa aceitação não é você ficar uhul, de boa, agora não sinto mais nada. A aceitação é quando você elaborou todo esse processo do luto e consegue agora ressignificar a sua vida. Mas, por exemplo, existem outros processos aí dentro do luto, por exemplo, a raiva. Então é extremamente comum, normal, a pessoa sentir raiva da situação, sentir raiva de Deus, sentir raiva das pessoas, procurar culpados, se culpar. Né? Então é um processo relativamente passageiro, né? Depende, é óbvio, de pessoa para pessoa. Né? Com raiva, né? Por que isso aconteceu? Tem também a negação, onde a pessoa leva um tempo para aceitar que aquilo aconteceu. Né, a negação, né, não tem extrema dificuldade, né, de aceitar esse processo. A própria fase, né, que a gente chama de depressão, não necessariamente a doença, mas é aquele período onde a pessoa entende que aconteceu e ela entra num profundo sofrimento. Então, não necessariamente as pessoas elas vão passar por essas fases. Tá? Então, quando a gente fala assim, que fase do luto ela está? Hoje a gente procura pensar assim, como ela está, e não tentar categorizar, porque não vai dar muito certo. Né? Então, hoje essa teoria, desse jeito como era feito, ela não se usa mais. Tem situações que acontecem, assim, que já que nós estamos falando de luto, de morte, a situação do luto, aconteceu recentemente um grande acidente na PR entre Toledo e Cascavel. Caminhoneiros, pai e filho. E o que aconteceu? Houve a pancada, o caminhão pegou fogo e o filho não conseguiu sair do caminhão. E o pai em volta do caminhão tentando salvar o filho. E ele escutava o filho falar assim, pai, eu te amo, eu amo vocês. Como que fica a cabeça desse pai, né, daqui para frente? O que ele já está passando desde que aconteceu a situação, né? Gente, isso
Isso eu acho assim que é bem complicadinho, né, para se lidar. Vai depender muito como era o relacionamento desse pai, desse filho. Então, a gente só pode dizer que é complicado ouvindo a própria pessoa. É porque Né? eles podiam se amar muito, Sim. aquele pai e filho bem, né? Né? Bem Então, unido, assim, ou também aquele pai e aquele filho que quando a gente vai atender, Distante. né, uma pessoa que está enlutada e que procura a gente, né, o que a gente procura investigar? Como que era o vínculo dessa pessoa? olha que bacana. Né? Porque Investigar, você vai né? ver, muitas vezes, da mesma família, que umas pessoas parecem estarem sofrendo mais do que outra. Não é uma questão de mais sofrimento ou menos sofrimento, mas como era o vínculo com aquilo que foi perdido e como era a própria vida dessa pessoa ali que está procurando ajuda. Como ela lidou já na vida dela, o processo da vida dela com outras perdas, né? Pessoas que têm muita dificuldade de expressar sentimentos, né? De ser um pouco mais reflexiva sobre a vida, sobre essas questões que a gente está conversando hoje, elas têm mais risco de sofrer, né? De ter um luto mais complicado justamente por isso. Então, o convite é, quando você tiver a oportunidade, buscar um autoconhecimento justamente para lidar com esse sofrimento que tem na vida, perdas, a gente está perdendo o tempo inteiro, não só ganhando, mas a gente tem muita perda. E essa sociedade tóxica que fala que a gente tem que ser feliz a qualquer custo, né? Frases do tipo, a tristeza só vai deixar você pior. Não, gente, a tristeza ela é um sentimento necessário. Na tristeza você coloca para fora, você ressignifica E a tua ela pode vida. deixar o ser humano melhor. Sim, né? É diferente da depressão. A depressão ela é Sim. uma doença. Então, é uma tristeza desproporcional, é uma tristeza que não tem uma explicação palpável, né? Mesmo que tenha um problema na depressão, essa tristeza ela fica fora do normal e ela não tem serventia para nada. Já a tristeza, sentimento saudável ali, ela serve para você refletir naquilo que você errou, naquilo que você aprendeu, naquilo que você perdeu, porque sentir saudade, gente, é do ser humano. Você não acha isso em outra coisa, né? Em outro lugar. O ser humano, ele é um ser social, ele é um ser que cria vínculos. Então, quando a gente quer virar Superman aí, a gente acaba tendo maior prejuízo. Então, é aquela coisa assim, você tem que ser vista seu melhor sorriso. Mas por quê? Se eu tô triste? Por quê? Ah, você perdeu lá alguém da sua família. Ah, você tem que ser forte agora porque você tem os teus outros filhos. Isso. Por Acho que você tem que ser forte? E isso, o que acontece? A pessoa, ela assume papéis que, se ela não tomar cuidado, lá na frente ela vai adoecer, mais cedo ou mais tarde, porque cansa você assumir coisas que não são necessárias e que estão erradas. Né? Morreu para mim também, então deixa eu chorar, vem você cuidar de mim. Né? Então, quando a gente está aí se deparando com alguém que está enlutado, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai falar. Porque às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Então, se você tem aí um amigo, uma pessoa que está sofrendo num processo de luto, às vezes é melhor não falar nada. Um abraço, né, um carinho, um telefonema, leva lá um bolo, se ofereça lá para limpar a casa dessa pessoa, mas evite vir com receitas, do tipo, foi melhor assim, foi Deus que quis, descansou, não vai trazer conforto de verdade. E muitas vezes a pessoa ela fala isso porque ela é tão ansiosa que ela tem que, para não ficar aquele mal-estar, né? E é esse mal-estar que a gente precisa aprender a conviver. Tem coisas que é melhor ficar quieto. E se alguém aqui já teve algum velório aí de familiar, a pessoa não pode ter falado nada, mas só o fato dela estar ali, ela te deu um abraço, você lembra. Agora, você também vai lembrar daquela pessoa que chegou e fez um comentário inconveniente. Né? Agora me fez lembrar também o luto de pessoas que perdem bebês, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas você vai ter outros, você é jovem, nossa, mas ele era muito pequenininho, nem dá para dizer que era uma criança. Então, acho que não tem sofrimento. Essas coisas a gente tem que aprender a ficar quieto. Porque você vai ofender, você vai machucar, você vai trazer mais dificuldade ainda para a pessoa, né? Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós vamos continuar com o nosso bate-papo, que é bastante interessante.
O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Bom, já de volta do comercial, e nós aqui falando de situações, né, que marcam a gente. Eu já ouvi tanto, nossa, eu já estive em velórios que eu ouvi muito. Se esse tinha pecado, esse pagou com juro, correção monetária. Sério, porque se essa pessoa ficou, olha, ela ficou meses internada, meses. Acho que ela só tinha pecado, ela pagou tudo. Isso é horrível, na verdade, Gisele? Com certeza, né? A gente precisa fazer uns É o que cursos você aí, né? falou, tem que cuidar. Como ir em velório, o que falar e o que não falar, né? verdade. E não só em velório, né? Mas às vezes lá a pessoa tá chorando pelo pet dela, né? E aí você tirar sarro, você menosprezar. Mas a gente já chama bichinho de estimação. Quer dizer o quê? Ele tinha um valor para você, um valor sentimental, um vínculo. Ele tem uma função aí na tua vida e você tinha uma função na vida dele. E quando a gente fala, né, de ciclo da vida, o ciclo da vida ele não é nascer, crescer, reproduzir e morrer. O ciclo da vida é nascer e morrer. Porque se você acreditar nele inteiro aí, como todo mundo fala, como é que você explica a morte de um bebê, a morte de uma criança? E quando a gente fica preso nessas coisas, né, de que tem que passar por tudo isso daí, como que você lida com a dor de perder um bebê, perder uma criança, seja por uma doença, por um acidente? Então, quando a gente não processa isso, isso vira uma dor muito grande, vira uma ferida, né? Então precisa ter esse cuidado, precisa ter esse respeito, precisa falar a respeito disso. Nesse ano que a gente está vivendo aí com tantas mortes devido à pandemia, dificilmente eu via, olha, eu não consigo lembrar de algum programa que tenha falado a respeito de morte, dessa maneira como tem sido falado. Eu já perdi a conta aí desde o ano passado, quantas vezes me chamaram para alguns lugares aí para estar falando a respeito de morte, de saúde mental, e parece que quando acontecem coisas ruins que as pessoas falam, não, nós vamos ter que conversar a respeito disso. Então a gente precisa conversar sobre isso, porque a gente não está falando para as pessoas que a morte é uma coisa legal. A vida sim, ela pode ser, mas a morte ela faz parte desse processo. Então a gente tem que pensar o quê? Que eu preciso viver melhor. Eu preciso ter meus vínculos melhores para que quando esse dia chegar, esse luto, ele seja um processo onde eu vivencie essa dor, essa tristeza, sem culpa por estar me sentindo desse jeito. E que é normal ficar triste, que é normal sentir saudade. Verdade. Bom, você vai responder se você quiser. O espiritismo, eles têm uma forma diferente de encarar tudo isso, né? Com mais leveza. Não tem nem ideia, né? Porque a psicologia, como uma ciência, ela até pelo próprio código de ética, a gente não pode misturar a questão da psicologia com a espiritualidade, né? Seja ela de qualquer religião. Tá? Porque o paciente que vai nos procurar, ele vai para aspectos emocionais, aspectos comportamentais e não espirituais, religiosos. A gente respeita a religião do paciente, é importante para a gente saber que religião o paciente tem e a partir da religião do paciente a gente vai trabalhando com ele para que ele possa procurar o líder religioso para orientá-lo, para acalentá-lo, acolhê-lo, né, dentro da fé dele. Que é dentro da normalidade, né? Chamar o pastor, chamar o padre, né? Mas na psicologia, o que a gente trabalha? Esse aspecto do morrer e do viver desse lado mais aí comportamental. Exatamente. Rituais fúnebres. Eu acho que, sei lá, a gente falando assim, dá até uma angústia, né? Porque
você está ali, você está velando aquela pessoa, você passou a noite toda com aquele corpo, depois um pouco do dia, daí começa todos os rituais fúnebres, que daí tem o padre, que é a missa do corpo presente, ou o pastor e assim por diante, e daí você olha para aquela pessoa lá e fala assim, puxa vida, é a última vez que eu te vejo. É tudo muito complicado, não é? É doído. É doído, né? É muito doído. Os rituais, eles são extremamente importantes para a nossa saúde mental, porque ele ajuda nesse processo de elaboração do luto. Porque o luto não é algo para a gente vencer, superar, porque ele é um processo. Porque quando a gente fala em superar, dá a ideia que ele vai acabar e não vai ter mais nada. E a elaboração, ela dá a ideia de organização. Então, quando eu elaboro o luto, né, quando eu tenho esses rituais fúnebres, para que eles servem? Para o teu cérebro entender que a pessoa está ali, que acabou, que ela morreu, né? Que a partir daquele momento eu vou ter que começar a me reorganizar. Então, o ritual de despedida, ele é fundamental para a nossa saúde mental. E a preocupação agora com a Covid é justamente porque está tendo problema para fazer esses rituais. Sim, porque né? Não pode ter os familiares nem aglomeração. chegam a ver, às vezes, a pessoa. E mesmo que não seja por Covid, o ritual ele está sendo com menos pessoas, com menos tempo. Então, quando a gente fala, né, em despedida, o bom do ser humano é a criatividade, né? Porque a gente pode fazer de outras maneiras. Então, tem pessoas que elas estão reunindo aí nas plataformas digitais, né? Então, se reúnem para fazerem gestos de homenagem, né? Cada um fala alguma coisa, cartinhas, né? O escrever ali. Na própria clínica, né? O que a gente faz, né? Uma caixinha ali de recordações, você coloca ali algumas coisas para que você possa lembrar do teu ente querido, para quando bater aquela saudade, você ir lá e dar uma olhada. Então, os rituais, eles são importantes. E a gente vai ter que, a partir de agora, com tudo isso que está acontecendo no mundo, readaptar esses rituais, mas eles são muito importantes. Vou te fazer uma pergunta. Quando falece alguém da família, assim que terminou o funeral e tudo, você volta para casa, tem muitas pessoas que gostam de guardar tudo que é daquela pessoa. Prefere guardar. E muitos já preferem se desfazer rápido, para não ficar olhando para aquela peça de roupa ou aquele porta-retrato, alguma coisa assim. No teu pensar, o que a gente deve fazer? É difícil a gente dizer, faça isso ou faça aquilo, né? Então, no primeiro momento... Cada um é cada um? Cada um é cada um. No primeiro momento, o que é importante a gente pensar? Agir por impulsividade, depois você pode vir a se arrepender. Se arrepender. Eu também concordo com você. Agora, transformar a tua casa, né, no mausoléu, né, onde você olha, você resbala com alguma lembrança, fica difícil também. Então, o 8 e o 80 aí é complicado. Né? Então, não tem uma resposta, faça isso ou faça aquilo. A gente só tem que cuidar com os exageros. Porque se você se desfizer de absolutamente tudo, depois, quando bater a saudade, o que você vai fazer? Né? Se você também, por onde anda dentro da sua casa, tem uma foto, tem não sei o que lá, aí a gente já pode até suspeitar aí de um luto complicado, né? Porque você não consegue se reorganizar, você não consegue restabelecer a sua vida. Tem muitas pessoas que não se permitem ser felizes após a perda desse ente querido, porque como que eu vou ser feliz se eu perdi tal pessoa, não é justo com a memória da pessoa. Então são sinais de que algo não está bem elaborado aí e precisa de ajuda. É verdade. Eu não consigo olhar uma foto da minha filha até hoje. Eu não consigo. Duas coisas que eu não consigo. Eu não consigo olhar para uma foto dela e também eu não consegui ir no cemitério até hoje para visitar o túmulo. Eu acho que tem um momento certo para tudo. E não pode ser obrigado, sabe? Não, tem que ser no acho seu que a hora momento. que eu estiver, vou assim, não, agora eu estou pronta e vou. Uhum. Mas eu não me senti ainda assim. A saudade, o tempo vai passando, você sente mais saudade ainda. E outra coisa, você tendo objetos ou não objetos, aquela pessoa te presenteou com muitas coisas. O tempo que ela passou com você. O tempo que ela passou com você, ela te presenteou com muitas coisas e que ela deu em vida, né? Então, você fala assim, eu vou ter que me desfazer de tudo isso.
Eu não vou me desfazer das coisas que a minha filha me presenteou. E não tem um dia que eu não olho para alguma coisa que eu lembro dela. Porque ela me presenteou, e ela era muito carinhosa, adorava presentear. Então, a gente vai na casa dos parentes, todos os parentes têm alguma coisa dela, porque ela adorava ver as pessoas felizes. E ela era boleira. Tinha uma amiga de aniversário, levava bolo. E daí tinha as fotos dos bolos. Então, são coisas que você não tem como se desfazer. E essa dor, quando você consegue transformar em saudade, quando você consegue lá naquele teu cantinho que você está chorando com saudade, e aí você lembra de algo que começa a dar risada, e você fala assim, opa, que bom, tá cicatrizando. Tá cicatrizando. A partir do momento que você der risada de alguma situação, é porque você já está melhorando. Isso eu falo também. E porque, vamos imaginar, ela me deu um par de brincos. Então, a hora que eu olhar para esse brinco, assim, foi ela que me deu, daí você vai lembrar, que momento era aquele que ela te presenteou com brinco, né? Então, tem tudo isso. Eu tenho muitas joias, muitas coisas que ela me deu e que eu uso todas. Então, ela está o tempo todo em mim, é lógico. E todos os dias eu falo. Eu sinto saudades, te amo muito. E um dia a gente vai se encontrar. De um jeito, do outro. A gente vai se encontrar. E eu penso assim. E assim vai. E assim a gente vai levando. Com meu pai também, meu pai foi questão assim de poucos minutos, de repente, foi um baque também, porque muita gente fala assim, falaram isso para mim, né? Você falando de percas, você de uma certa forma já estava preparada porque a sua filha ficou internada há muito tempo, agora o meu não, o meu foi de repente, eu não estava preparada para aquilo. Você não está preparada nem de um jeito nem do outro. Eu falo isso porque é uma verdade. Você não está preparado nem de um jeito nem de outro. É uma perca. E nós temos que saber lidar com essa perca. Então, é sempre lembrar com carinho, com amor dos melhores momentos e levar a vida e levar em frente, porque voltar não volta mais. Quem vai perder é você, porque você vai ficar doente. Uma coisa eu falo. Perdeu alguém, chore, mas chora mesmo, chora tudo que tiver que chorar, chora, porque como você falou, se você não chorar, você não passar por este processo do luto, vai ter prejuízos mais tarde com a sua saúde. A vantagem do choro, né, é que ele traz alívio, né? Então, muitas pessoas perguntam assim, mas será que é bom tomar remédio? Será que é bom procurar um profissional? A princípio, não. A princípio, você tem que deixar ali vir do jeito que tá, aquela dor, para que você possa sentir ela, porque senão você só vai empurrar essa dor para frente. É claro que existem casos e casos já de situações prévias, né? Se a pessoa já tinha uma depressão, se a pessoa já tinha algum outro transtorno, dependendo do que ela está falando ali, onde ela está colocando em risco a vida dela. Então, por isso é o olhar atento da família, e aí o psiquiatra, que vai ser a pessoa mais recomendada ali para poder avaliar essa questão de uso ou não da medicação. Né? Medicar a tristeza não tem jeito, né? Você precisa trabalhar com essa dor. Falar nisso, né? Às vezes falece alguém. É um tráfico de remédio ali, né? Daí você não está sabendo ainda que a pessoa faleceu. O que eles fazem? Enche a pessoa de calmante. A coitada, daí passa o velório, tudo, e ela vai acordar 2 dias depois. E aí você imagina. Gente, eu acho horrível isso, não fez o ritual de despedida. Exatamente. Não elaborou direito a notícia, e aí o problema ele vai se agravar mais tarde. Né? Então, por isso que é importante a gente entender essa coisa de sociedade sem sofrimento, sem dor, sem tristeza. Gente, isso faz parte do ser humano. É claro que então tem que deixar lá a pessoa sofrendo. Não faz mal procurar um profissional, não faz mal você procurar psicólogo nesse primeiro momento. Não faz, nunca vai fazer mal você procurar um psicólogo, seja por isso ou seja por qualquer outra coisa. Mas o que é importante entender é que não existe remédio no mundo que tire essa dor, esse sofrimento e essa saudade. Então, o remédio, quando ele entrar, ele vai ser usado para situações onde coloca risco para a vida daquela pessoa que está enlutada. Para a tristeza, para a saudade, isso não existe. Então, esse processo que precisa ser revisto, um profissional pode ajudar, o profissional ele pode estar trabalhando, mas ele não vai, infelizmente, conseguir arrancar esse sofrimento da pessoa, porque não tem como. Deixa sofrer.
tem que sofrer. Tem que viver. O nosso papel é acolher, Sim. né? É como a tua clínica. A né? clínica Então, assim, acolher. você não tem o que falar, mas ofereça o abraço. Isso vai ser confortante para a pessoa. Gente, se é uma coisa que eu concordo com você, é isso. A melhor coisa que tem neste momento. Chega e dá um abraço bem apertado. Só. Agora, na nada. pandemia, que nós não podemos nem abraçar, telefone, manda uma mensagem, né? Mande flores, mande alguma coisa, faça alguma coisa, mas que não seja falar algo que venha piorar a situação da pessoa, né? Verdade. Agora tem algo também que dá pra gente fazer que ajuda bastante. Oração, né? É orar. Conversar com Deus. Expor a tua tristeza, né? Porque quando você perde alguém que você ama muito, que não é perder. Deus levou para casa. Só isso. Ele levou a pessoa para a morada verdadeira, né? Muita gente fala assim, ore bastante, entregue toda a tua tristeza, peça para Deus te ajudar, ou coisa assim. A oração sempre é bem-vindo. Eu acho que ela é maravilhosa. Eu gosto de conversar com Deus. Quando você conversa, seja com Deus, né? Com ele. Seja com Deus ou seja com alguma pessoa, né? Você diminui essa dor. Então, nesse momento, todo mundo está sofrendo perdas diferentes. Perdas de trabalho, perdas de pessoas queridas, várias pessoas da mesma família morrendo. Nós estamos tendo agora profissionais, né, de saúde aí sofrendo com tudo isso, mas não é de hoje que eles sofrem com a perda de seus pacientes, né? Então, tudo isso a gente precisa repensar. Como é que a gente tem levado a nossa vida, a nossa saúde? Se tem uma coisa interessante que o vírus tem deixado aí de dica pra gente, né? Hashtag fica a dica, cuide da sua saúde mental. Porque quando algo sai fora daquilo que a gente achava que tinha programado, como é que é a nossa reação? O Viktor Frankl, que é um psiquiatra, que ele é criador da logoterapia, ele fala que é extremamente normal nós termos reações ruins em situações adversas, que não é para a gente ficar esperando uma pessoa super tranquila, leve e solta numa situação que nem essa que a gente está tendo. Então é normal você ficar chateado, irritado, preocupado, e que essas perdas que nós estamos tendo, porque todos estamos tendo em diversas áreas, a gente precisa identificar. Eu tenho o direito de ficar com raiva, eu tenho o direito de ficar bravo, não adianta fazer de conta que está tudo bem. Vai ficar tudo bem depois que você identificar e você se reorganizar. Se você não consegue se reorganizar sozinho, procura ajuda, mas tentar pular essa parte aí ruim, né, não é legal. Fique à vontade e deixe seu recado aí para o pessoal de casa a respeito do nosso bate-papo de hoje. Não é um assunto que muita gente gosta, mas ele é extremamente importante a gente pensar não na morte, mas na vida. Pense aí como é que está a sua vida, seus relacionamentos, as suas despedidas que você faz todo dia, as suas dedicatórias aí de amor, de saudade. Curta, né, a sua família, seus amigos, as pessoas que você ama. Diga para ela hoje o quanto ela é importante para você. É inevitável nós passarmos um dia por esse momento, mas com certeza quando você tem a tua consciência aí tranquila de que aquilo que você podia fazer você fez, esse processo ele se reorganiza de uma melhor forma. E se caso contrário, né, você está aí sofrendo por culpa, por alguma coisa que você deixou de fazer, procure ajuda profissional, procure porque tem solução. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Foi muito bom te receber novamente e principalmente com este assunto. Obrigada. Que eu acho que é um assunto que se faz necessário em nossas vidas todos os dias. Temos que pensar na morte todos os dias, não fugir dela. Uma vez eu fui numa palestra, daí o palestrante falou assim, nós temos que pensar na morte 7 vezes por dia. Daí eu conversando com um amigo dele, falou assim, eu fujo dela 7 vezes por dia. O que eu tenho de minha parte para deixar assim para vocês é o seguinte, ame. Fale todos os dias para as pessoas que te rodeiam que você o ama e que são pessoas especiais. Ore por elas também. Porque de repente, que nem meu pai, de repente ele faleceu, mas a gente tinha uma convivência tão boa que eu não fiquei com aquele complexo de culpa, de alguma coisa, por que eu não fiz mais? Não. O que estava em meu alcance eu fiz por ele.
E fiz com muito amor e com muito carinho. Então, fale para as pessoas a todo momento. Eu te amo muito. Você está me ouvindo agora? Aquela pessoa que você não está muito, liga para ela agora. Eu te amo muito, tá? Então, o amor acima de tudo. Porque a hora que a pessoa partir, você fez tudo que tinha que fazer por ela, tá bom? Eu fico por aqui então com o meu bate-papo, né? Com a Gisele Texdorf Martins, da Clínica Colher. É muito bom poder conversar com ela, porque ela sempre traz assuntos muito importantes e que poucas pessoas falam. Mas ainda bem que eu encontrei ela. É isso, gente. Eu fico muito agradecida por este momento. Para mim dói também. Eu passei por tantos momentos difíceis com pessoas que eu amo tanto. Mas aí está. Então, fiquem bem. Amo vocês. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Nós vamos fazer o bife à parmegiana simples, sem o molho, tá? O outro nós vamos fazer com o molho. Eu vou fazer então 4 bifinhos, que já está aqui. Ovo batido, que já está aqui pronto. Vamos passar ele na farinha de trigo. E não coloque assim um monte de farinha de trigo, um monte de farinha de rosca, tá? Eu, por mim, só passaria na farinha de trigo, que eu acho mais gostoso. Então, sabe por quê? Não faça isso porque depois você vai ter que jogar. Então, vamos economizar. Aqui, o ovo. Deixa escorrer. Passa na farinha de trigo. Tem gente que prefere passar no amido de milho, né? Fica bem gostoso também. Depois desse processo, nós vamos fritar. Vamos passar aqui na farinha de trigo, vamos passar na farinha de rosca. Eu vou passar 2 na farinha de rosca e 2 não, tá? Depois de a gente fazer todo esse processo, nós vamos colocar uma fatia de presunto. Isso é opcional. E o queijo tem que ter, né? Mussarela. Até se você tiver aquele queijinho caipira em casa, também fica bem gostoso. Aqui, ó, passei na farinha de trigo e sobrou um monte, né? O que vai acontecer? Vai fora, né? Agora eu vou ter que lavar minha mão. Vamos colocar ele. Eu vou fazer assim, 2. 2 eu vou fazer diferente. Isso aqui é pra mim. Então vai ser 2 no ovo e no trigo. O outro eu vou passar no ovo e na farinha de rosca. Agora eu passo no ovo de novo e na farinha de rosca. Vamos deixar aqui. Ovo. Você vê, ovos também sobrou, né? Você pode fritar ele depois. Faz um omelete. Tudo se aproveita. Eu já virei aqueles 2. Agora eu vou colocar os 2 passados na farinha de rosca. E vamos deixar fritar.
Eu vou tirar o meu, só passei na farinha de trigo, vou colocar aqui. Esse foi passado nos dois. E esse. Cuidado com a gordura quente. Agora vem pra cá. Desligamos o fogo. E nós vamos fazer o seguinte. Presunto cozido. E agora o queijo, mussarela. Quero que derreta bem. É simplesinho, interessante para dar uma variadinha na carne no almoço, né? Pena que é fritura, mas dá para fazer o assado, viu? Pode fazer assado também. Agora, isso aqui vai para o forno para derreter, gratinar, né? Derreter o queijo. Daí tá tudo certinho. Culinária concluída, deliciosa, já experimentei. Façam em casa sem medo. Vai passar para vocês os ingredientes que vai no nosso bife à parmegiana simples. Pessoal, eu estou aqui na Casa Matos para mostrar para vocês algumas novidades que estão chegando para o Dia das Mães. Lindas blusas, maravilhosas, tanto em lã quanto em fio, né? Em linha. A Casa Matos já está recebendo essa coleção desde a semana passada, outono e inverno, com variedades de blusas femininas em vários padrões de tecidos, cores e uma ótima opção de presente para o Dia das Mães. Utilize o Cred Matos. Consulte sempre as condições de pagamento. Olha só a calça alfaiataria da Casa Matos. Gente, um espetáculo este tecido. Para combinar com uma dessas blusinhas lindas que acabaram de chegar. Cores lindas e modernas. Tudo isso vocês encontram em Casa Matos. Dia das Mães é um dia especial. Dê um presente especial para a sua mãe da Casa Matos. Lembrando vocês que tem promoção também para o Dia das Mães. Blusinhas com até 30% de desconto. Isto mesmo que você ouviu. Até 30% de desconto. Vocês encontrarão essas blusas lindas para os dias frios e, claro, para o Dia das Mães, uma data tão importante. Pessoal, vocês acompanharam umas dicas para o Dia das Mães.
Não deixe de passar na Casa Matos e conferir o que eu estou falando para vocês e acabamos de mostrar. Lindas blusas, calças lindas sociais, alfaiataria, vocês vão encontrar na Casa Matos, né, para sua mamãe. E lembrando que a loja, vocês vão encontrar muitas novidades no Facebook da Casa Matos, no Instagram e o WhatsApp. O WhatsApp, eu vou passar o número de telefone para vocês entrarem em contato, se vocês querem saber de alguma novidade, se chegou aquilo que você tanto esperava. O telefone WhatsApp 999-210002. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato com a Casa Matos e saber das novidades. É isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês. Que Jesus abençoe grandemente. Que vocês tenham uma noite linda, maravilhosa de descanso. E prepare-se para o dia de amanhã. E continue se cuidando. Porque precisa se cuidar para que você tenha saúde, qualidade de vida e para que você continue trabalhando. Tá bom? Beijos, abraços, até lá.